Olá! Nesse vídeo veremos como resolver um sistema de equações lineares compostas por uma primeira equação, onde tem as variáveis x, y, z, no caso tridimensional, com coeficientes 1 vezes x, 1 vezes y e 2 vezes z, de tal maneira que seja equivalente a 9. Uma segunda equação com coeficientes diferentes para as três variáveis x, y, z, mas deverá ser equivalente a 1. E uma última equação linear homogênea, por ser equivalente a 0, com três coeficientes diferentes, compondo, dessa forma, um sistema linear por extenso. Sabe-se que essa escrita poderia ser resumida usando uma matriz reduzida, deixando bem notórios os coeficientes a cada uma das equações, fazendo referência à primeira linha para a primeira equação, a segunda linha para a segunda equação e a terceira linha para a equação homogênea, pois seu coeficiente de igualdade é equivalente a 0. Como resolver esse sistema de equações lineares sem chegar a substituir da primeira o valor ou a variável x em função de y e z, e depois trocar essa informação na segunda e na terceira para manipular algebricamente e chegar à resposta? Sem sofrimento, poderia dar-se mediante operações simples a cada uma das linhas da matriz aumentada. Por exemplo, a matriz aumentada mostra que tem a primeira linha 1, 1, 2 igual a 9. Mas o que aconteceria se essa primeira linha fosse multiplicada por menos 2 e somada à segunda para substituir posteriormente a segunda linha? Em outras palavras, só será substituída a segunda linha, mas deixando bem mais notórias as cores da primeira linha vezes menos 2, sabendo que a terceira continua a ser a mesma. Então, a primeira linha vezes menos 2 ficaria menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 2, menos 4 e menos 2 vezes 18. A primeira linha aparentemente transformaria-se, mas não sendo alterada, para poder ser somada com a segunda linha, que deixando com a cor diferente, dessa maneira, expressaria-se a segunda linha mediante essa operação entre linhas, entre essa adição. E o primeiro coeficiente, associado à variável x, expressaria-se como menos 2 mais 2 igual a 0. O segundo coeficiente, associado à variável y, para a segunda linha, resultaria em menos 2 mais 4 igual a 2. Para a terceira, o terceiro coeficiente, menos 4 e menos 3, menos 7. E a equivalência, menos 18 mais 1, menos 17. Ou seja, que tem-se uma maneira de poder reduzir uma informação para a segunda linha associada ao coeficiente que relaciona a variável x dessa segunda linha. Portanto, a matriz reduzida agora torna-se um pouco diferente, tem um elemento 0. Agora, faltaria tentar também simplificar o coeficiente 3 da terceira linha associado à variável x para que torne-se 0. Mas fazendo um processo parecido, manipulando a primeira linha sem alterá-la, a segunda linha ficará idêntica, mas a terceira linha poderia expressar-se mediante essas operações, que deixando-as mais notórias com cores, poderia deixar-se muito mais limpa. A primeira, a segunda linha, idênticas, continuam a serem as mesmas, só que a terceira será expressa mediante menos 3 vezes a primeira, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 1, menos 6, ou seja, menos 3 vezes 2, e menos 3 vezes 9, menos 27. Mas a terceira linha, que é idêntica, que estava expressa antes, agora com essa cor para fazê-la mais notória, e a ideia será fazer a soma. Menos 3 mais 3, 0. Menos 3 mais 6, 3. Menos 6, menos 5, menos 11. E menos 27 mais 0, menos 27. Dessa forma, com a coloração branca, observa-se a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha transformada a partir dessa operação entre linhas, resultando em uma matriz reduzida que tem, uma matriz aumentada, que tem na primeira coluna só a variável x com coeficiente 1 para a primeira variável. Mas qual seria a seguinte operação? Bom, se já sabemos como fazer operações de soma em uma linha e operando uma linha e somando a outra, podemos fazer duas ao mesmo tempo, só que hierarquicamente seria a primeira expressão e posteriormente a segunda expressão, que nesse caso seria a linha 3, a que será modificada. Na primeira é a linha 2, a que será modificada como sendo o meio do que está expresso, para transformar o 2 em 1 e o restante também. O restante também
Mas como se expressaria esse restante? Pois seria o meio da linha 2. E o meio da linha 2 seria 0 dividido por 2, 0. Mais 2 dividido por 2 dará um resultado bem notório, equivalente à unidade. E os outros coeficientes tornariam-se fracionários. Poderíamos deixá-lo dessa maneira. Mas continuando com a seguinte operação. A modificação da terceira linha com base ao resultado prévio da segunda linha obtido a partir dessa coloração verde e da posterior simplificação de 2 meios, vezes menos 3, mais a terceira linha. Em outras palavras, com as cores fica mais notória. A primeira linha, idêntica, tem que ser a mesma, não será modificada. A segunda linha, agora ficou o segundo coeficiente associado a y, equivalente a 1, associado a z menos 7 meios e a equivalência a menos desses 7 meios. Para quê? Para que seja essa linha vezes menos 3. Pronto, então 1 vezes menos 3, menos com menos 3, que seria positivo, e 7 vezes 3, 21, e menos, que seria positivo, e desses 7 vezes 3, 51 meios. Adicionada à linha 3, que é a mesma que estava anteriormente, mas só a fazê-la mais notória. Nesse caso, com a coloração azul clara. Para quê? Para posteriormente somá-la. Só que o que acontece se expressarmos esses coeficientes, em vez de 11 meios, em vez de 27, 54 meios? Pois somar fracionários resultaria mais fácil se os seus denominadores serem os mesmos. E nesse caso, a soma tornaria-se muito mais simples. 0 mais 0, 0. Menos 3 mais 3, 0. 21 meios menos 22 meios resultaria em menos 1 meio. Pronto, então 21 menos 22 é menos 1 dividido por 2. 51 meios menos 54 meios, a diferença em 51 e 54 é justamente 3, mas estava dividido por 2, 3 meios. E nesse caso, poderíamos avançar, se já tem a escrita da primeira, da segunda linha e da última. Só que essa última linha, nessa matriz aumentada, já se consegue ver que há um padrão por ter ou a realizar, que é deixar os termos à diagonal associados às variáveis hierarquicamente, a primeira para o x, a segunda para y, a terceira para z, mas em z está menos 1 meio. O que acontece se multiplica-se essa terceira linha vezes menos 2? Bom, a princípio tornaria-se positiva e o meio vezes 2 tornaria-se a própria unidade. Por isso que vale a pena fazer de novo a coloração, mas nesse caso dizer que essa terceira linha vezes menos 2, e por mais que seja um pouco redundante, negativo, negativo, positivo, e 2 dividido por 2 será 1, portanto esse termo será equivalente à unidade, e o outro termo será equivalente a 3. Resulta fácil dizer que z valerá 3, mas como ficará a primeira linha, sendo modificada a primeira menos a segunda? A primeira menos a segunda, uma subtração para tentar zerar agora os elementos que estão na parte de cima da diagonal principal, para só ter um número equivalente a alguma constante, algum valor. Para y, algum valor, sem ter z envolvido. E z já saberia-se que é equivalente a 3, mas vamos com essa modificação. Para a primeira linha, será que expressa o resultado da terceira? Pronto, 0, 0, 1 igual a 3, ou seja, z será equivalente a 3, ou uma vez z equivalente a 3 unidades. Para a segunda linha, idêntica, não houve modificação, continuará a ser o mesmo. Sin embargo, a primeira linha, na operação com a coloração, podemos denotá-la como essa cor, ou mediante essa cor. A segunda linha se denotaria, ou se expressaria com uma coloração diferente, para fazer a operação da subtração. E essa forma seria o menos 0, 0. A primeira linha tornaria-se com um número 1 na sua frente ao longo do eixo x, ou associado ao eixo x. Para o eixo ou para a variável y, 1 menos 1 seria 0. Pronto, já não tem o segundo termo, o segundo coeficiente associado a essa segunda variável. E para o terceiro, seria 2 menos 7 meios, ou seja, seria
2 e 7/6, mas difícil somar, porque é um número inteiro e um número fracionário. O que se poderia fazer? Pelo menos rearranjar esses termos para que fique 2 equivalente a 4/6 e 9 equivalente a 18/6. Muito mais simples, porque os dois denominadores são iguais. Dessa forma seria 4 mais 7 equivalente a 11 e dividido todo por 2, 11/6. O mesmo acontece com 18 menos, que está aqui na frente, ficaria positivo. 18 mais 17, equivalente a 35/6. Ou seja, que já a primeira linha tem um coeficiente a menos, associado à segunda variável, nesse caso, y. Como poder simplificar os coeficientes que estão na terceira coluna, sabendo que z é equivalente a 3 e o coeficiente da terceira coluna para a terceira linha, a terceira equação, resulta ser 1, bem notório. O que acontece se opera C de forma intermédia na terceira linha, multiplicando por 11/6, para somar na primeira? Pelo menos se simplificaria esse 11/6. E se opera-se a terceira linha vezes 7/6, mais a segunda, então 7/6 com esse negativo, 7/6 tornaria-se 0. Vamos ver como ficaria essa expressão bem notória. Para isso, vale a pena ter a matriz aumentada e, posteriormente, expressar a terceira linha, que não é a que será modificada, só a primeira e a segunda. Mas a primeira ficará em função da terceira vezes 11/6. Pronto, 11/6 vezes 1, 11/6 vezes 3, 33/6. Somada com a primeira linha, como estava expressa anteriormente, nesse caso, a sua soma seria 1 na primeira coluna, 0 na segunda, menos 11/6 mais 11/6, 0 e menos 33 mais 35. A diferença de 33 com 35 são 2, 2/6 equivalente a 1, a unidade. Perfeito! Fica uma linha onde só tem um coeficiente a uma variável equivalente a algum dado resultado. Vamos com a segunda operação, com as cores diferentes, alaranjado e azul um pouco mais do céu. Nesse caso particular, a segunda linha será obtida a partir da multiplicação da terceira por 7/6, 7/6 aqui, e 21/6, porque 7 vezes 3, 21/6. E nesse caso particular, a segunda linha, expressa com essa coloração azul do céu, seria justamente a mesma linha, só que com uma cor para fazê-la mais notória. A soma entre as duas seria 0 para o primeiro coeficiente, 0 mais 1, 1, menos 7/6 e 7/6 menos 7/6, 0, e 21/6 menos desses 7/6, a diferença de 21 menos 17 é equivalente a 4, 4 dividido por 2, 2. Ou seja, que já teríamos alguma forma de chamar a vitória, ou dizer que houve sucesso no processo de resolução, de resolver o sistema de 3 equações lineares com 3 variáveis. X, Y, Z, simplificando as partes intermédias, tem-se a primeira linha, a segunda e a terceira. Ou seja, a matriz aumentada ficou agora reduzida a simplesmente uma matriz cuja diagonal principal é de 1, implica diretamente que a variável x seja 1, a variável y seja 2, a variável z seja igual a 3, sendo essa a solução do sistema, que poderia observar-se pictoricamente mediante a representação no sistema tridimensional cartesiano x, y, z para cada uma das 3 variáveis. A primeira equação linear é um plano, que teria essa característica, cortando os eixos cartesianos. A segunda equação, um plano diferente, que cortaria o primeiro e observaria-se que é uma linha em comum, mas a pergunta é o valor das 3 variáveis que satisfaça a primeira, a segunda e a terceira equação linear. E essa terceira equação linear é outro plano, que no cruzamento dos 3 planos observaria-se algo em comum, e esse algo em comum é esse ponto, cujas coordenadas são 1, 2 e 3 para as variáveis x, y, z. Se me faço entender com essa ideia, vamos a tentar fazer um teste. Será que essas são as soluções, ou é a solução desse conjunto linear, desse sistema linear?
para essas variáveis x, y, z associadas com esses coeficientes 1, 1, 2, 2, 4, menos 3 e 3, menos 3, 6 e menos 5, para que sejam essas respostas, por mais que se expresse por extenso, que é algo pouco comum na álgebra linear, poderá fazer-se uma substituição das variáveis. Seja x1, y igual a 2 e z igual a 3, tem-se na primeira equação que 1 mais 2, 3, e 2 vezes 3, 6, mais 3 o resultado anterior, 9. Perfeito, satisfaz a primeira equação linear. Para a segunda, 2 ou 2 como resposta, mais 8. Então seria 10. Menos 3 vezes 3, 9, e 10 menos 9, 1. Perfeito, satisfaz a segunda equação linear. E a terceira, 3 vezes 1, 3, 6 vezes 2, 12, e mais 3 seriam 15, menos 5 vezes 3, 15, a resposta é 0, implicando que houve sucesso de satisfazer o conjunto de equações lineares com esses três valores de x, y e z. Se me faço entender com essa ideia, nos veremos posteriormente em outro vídeo. Até mais.